Olá pessoal, todos bem? Pessoal, no vídeo de hoje eu vou trabalhar com vocês o crime de homicídio e as mudanças mais recentes que nós tivemos na redação do artigo 121. Bom, como vocês todos devem saber, né, principalmente aqueles que estão estudando direito penal, o crime de homicídio é aquele crime que é talvez o principal, né? Aquele crime onde todo professor, quando vai dar um exemplo, quando a gente estuda a parte geral, né, toda vez que a gente está estudando uma coisa muito teórica, os exemplos de casos concretos acabam sempre enveredando para o crime de homicídio. E de 2018 para cá, quer dizer, desde 2015 a gente passou a ter algumas mudanças, mas em 2018 a gente teve outras, né, que foram bem específicas e bem pontuais. É claro, e aí eu quero aproveitar esse início para falar, que o propósito aqui não é esgotar o tema de homicídio, não é fazer uma aula completa explicando o crime de homicídio, mas tão somente focar nas mudanças, focar naquilo que aconteceu de inovação, principalmente de 2015 para cá, trazendo alguma coisa de jurisprudência, ou seja, trazendo alguma coisa das decisões que têm sido tomadas ligadas aí ao homicídio, ok? Bom, em relação ao crime de homicídio, como vocês sabem, ele é dividido em parágrafos, né? A gente tem o homicídio simples no caput, o parágrafo primeiro ele traz a figura do homicídio privilegiado, o parágrafo segundo traz o homicídio qualificado, o terceiro o homicídio culposo, o quarto causa de aumento, o quinto perdão judicial, e o sexto e o sétimo, que são parágrafos relativamente recentes, trazem também hipóteses de aumento de pena, e entre outras coisas, são elas que eu vou comentar com vocês, tá bom? Mas na esteira das mudanças, talvez uma importante para a gente comentar seja a que aconteceu no ano de 2015, né, quando a gente teve a inclusão lá no parágrafo 2º do crime de feminicídio. Então, quem está com o Código Penal aí, sabe que lá no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 6, foi incluída a figura do feminicídio. O que é o feminicídio, né? O legislador fala contra a mulher por razões da condição do sexo feminino. Esse inciso foi incluído pela Lei 13.104 de 2015. Tá? Então, em 2015, houve essa primeira inclusão do feminicídio lá no artigo 121 como mais uma modalidade qualificadora. Lembrando, para quem já assiste às aulas aqui no canal, eu expliquei para vocês numa sequência de vídeos a aplicação de pena e disse por que esse parágrafo 2º a gente pode dizer que é homicídio qualificado. Não é apenas porque o legislador assim chamou. Ele é qualificado porque ele muda a escala penal. Eu saio de uma pena de 6 a 20 para uma pena de 12 a 30. Então por isso que é uma qualificadora, ok? Agora, essa redação ela é muito ruim, né? Contra a mulher por razões da condição de sexo feminino. E aí o legislador, né, viu que precisava esclarecer esse texto, né? Precisava dizer quando haveriam, né, as tais razões da condição do sexo feminino. E por isso ele trouxe uma norma explicativa, que foi o parágrafo 2º-A. Nessa mania do legislador, né, de fazer alguns puxadinhos, né, alguns penduricários, colocando parágrafo 2º-A, B, enfim. No caso do homicídio, até que ele foi comedido, só fez o parágrafo 2º-A. E ele diz assim: considera-se que há razões de condição do sexo feminino quando o crime envolve, inciso 1, violência doméstica e familiar, inciso 2, menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Bom, primeiro, aqui falando de violência doméstica e familiar, a gente precisa abrir um parêntese para que vocês entendam o que é essa tal violência doméstica e familiar, né? Quando a gente vai ter violência doméstica e familiar? Para isso a gente precisa recorrer à Lei 11.340, que é a conhecida Lei Maria da Penha. A Lei 11.340 de 2006, lá no seu artigo 5º, ela especifica quando que a gente vai ter a chamada violência doméstica e familiar, que é aquela agressão que envolve o gênero. Mas é importante notar que, para falarmos em violência doméstica e familiar, nesse caso do feminicídio, o que importa é o gênero da vítima e não o gênero do agressor. Então, se o agressor for homem ou se o agressor for mulher, mas o homicídio for praticado dentro daquelas hipóteses do artigo 5º da Lei Maria da Penha, né, dentro daquelas hipóteses que tratam, né, de quando
a gente tem a violência doméstica familiar, nós estaremos diante de um caso de feminicídio. Nós estaremos diante de um caso de homicídio qualificado pelo feminicídio, inciso 6 aí do parágrafo 2º do artigo 121. Ok? Uma questão que gera alguma polêmica é em relação aos transexuais. E aí existem algumas correntes sobre isso, né? A corrente biológica, a corrente psicológica e também a corrente jurídica. Sendo certo que a corrente jurídica, que é aquela que reconhece, né, a partir do momento que você tem um registro civil como mulher, é isso que acaba sendo determinante para que nós tenhamos a incidência ou não do crime de feminicídio. Então, se aquela pessoa que é transexual tiver o registro, né, como sendo do sexo feminino, vai incidir o feminicídio do ponto de vista, pelo menos, da teoria jurídica. É claro, como eu falei, tem divergência sobre isso, tem gente que entende no viés psicológico e tal, mas como a gente está tratando aqui de uma norma penal, e é uma norma penal incriminadora, ou seja, está qualificando esse crime, está trazendo uma figura típica relativamente nova para dentro do crime de homicídio, então a gente precisa fazer uma interpretação sempre mais restritiva desse contexto e não ampliativa, né? Não ampliar em demasia, ok? Bom, então esse é o inciso 6, que fala, portanto, na explicação do parágrafo 2º-A da violência doméstica familiar, e o inciso 2 ele fala do menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Nessa questão do menosprezo ou discriminação, você precisa ter na conduta do agente essa caracterização, né, de que o agente menosprezou, de que ele teve alguma discriminação pela condição de mulher. Né? É muito comum dentro de uma sociedade como a nossa, né, que tem muitos casos de violência contra a mulher, muitos casos de machismo, né, onde o machismo ainda é muito presente. A gente precisa ter clareza que existem sim casos de homicídio por homens ou mesmo mulheres, mas muitas vezes por homens mesmo, que não concordam com serem colocados numa posição subordinada a uma mulher. Então isso, por exemplo, seria um caso, né? Se o sujeito não aceitasse ser subordinado a uma mulher e ele matasse essa mulher por isso, isso traria, portanto, um caso de feminicídio. Percebam, não há vinculação com a violência doméstica necessariamente. A violência doméstica é só para o inciso 1 do parágrafo 2º-A, não para o inciso 2. O inciso 2 fala do menosprezo à condição de mulher, ok? Então essa foi uma inclusão relativamente recente, né? A gente está falando de 2015, tem aí 5 anos, mas que também já tem muita discussão, como eu falei, na questão do transexual, na questão da própria violência doméstica e tal. Isso tudo é importante pontuar. Uma outra inclusão dentro do homicídio qualificado, que foi feita também no mesmo ano, ou seja, em 2015, foi a inclusão do inciso 7, agora por outra lei. Foi a Lei 13.142, também de 2015, que diz o seguinte: o homicídio qualificado foi cometido contra a autoridade ou agente descrito nos artigos 142 e 144 da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até 3º grau, em razão dessa condição. Pessoal, nessa questão de falar de parente consanguíneo até 3º grau, em razão dessa condição, aqui cabe um reparo, né? Quando a gente fala de parente consanguíneo, essa é uma linguagem que já não mais se coaduna com a realidade do nosso direito, né? Não cabe mais a gente ficar falando aqui de consanguinidade, na medida em que a Constituição já reconheceu que filhos naturais ou adotivos têm a mesma filiação, né? Não há distinção entre filhos naturais e filhos adotivos. Então, essa nomenclatura é uma nomenclatura que não caberia. E isso traz muita discussão. Por exemplo, será que o filho adotivo poderia, né, se houvesse a morte de um filho adotivo, será que incidiria também essa qualificadora? Aqui eu tendo a achar que não, pela própria redação do artigo e pela natureza incriminadora desse dispositivo, ou seja, ele está criminalizando uma conduta de forma mais grave. Então a gente tem que interpretar de forma restritiva. E o problema para mim está aí nessa consanguinidade. Já passou da hora dela ser suprimida do texto legal, mas por enquanto ela ainda está ali, ok? Outras discussões importantes em relação a esse inciso 7. Guarda municipal. Será que a guarda municipal se enquadra, né? Será que a guarda municipal entra nessa hipótese aí do inciso 7? Por quê, gente? Lá no artigo 142 da Constituição, a gente fala dos integrantes das Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica. No 144, a gente fala da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária, Polícia Civil, Militar, Corpo de Bombeiros. Não fala da Guarda Municipal. Então, será que a Guarda Municipal entra ali?
Outras discussões. Será que os aposentados entram também nessa hipótese? Será que a gente pode considerar o aposentado também? E aí a discussão passa pela própria redação do artigo, né? Porque na redação do inciso, melhor dizendo, ele fala contra a autoridade em decorrência dela, né? No exercício da função em decorrência dela. Se a pessoa está aposentada, ela não está mais no exercício da função. Há quem defenda que quando fala ou em decorrência dela, seria aquele caso, por exemplo, do sujeito, da pessoa ser descoberta como aposentado, como ex-policial ou ex-militar e ser executado por esse motivo. Então há quem defenda a incidência, porque isso seria em razão dela. Mas como eu falei, é uma questão que ainda tem muita discussão sobre ela, né? Ainda se discute muito essa hipótese sobre o aposentado para saber se incide ou não esse inciso 7, tá? Mas a gente precisa ficar muito atento a esse contexto, né, no exercício da função. Uma outra divergência, uma outra discussão importante, e que o STF até já se manifestou sobre ela, é com relação a membros do Ministério Público e do Judiciário, tá? O STF já se posicionou no sentido de que sim, de que se aplica esse dispositivo também para membros do Ministério Público e integrantes do Poder Judiciário. Nesse sentido também, o professor Damásio, já falecido, e também o professor Kleber Masson se posicionam nesse sentido também, para que sejam incluídos também membros do Ministério Público e do Poder Judiciário nesse inciso 7. Mais uma vez, eu retomo aquele ponto. Estamos falando de uma norma incriminadora. E se a gente está falando de uma norma incriminadora que está trazendo uma nova figura qualificada do crime, a interpretação ela deveria ser restritiva. Porém, como eu disse, o entendimento tem sido em sentido contrário. Ok? E para a gente concluir, nos parágrafos 6º e 7º aqui do crime de homicídio, nós tivemos, né, algumas inclusões importantes também. Né, o parágrafo 6º ele já tinha sido incluído em 2012, né, que ele manda aumentar a pena de 1/3 se for praticado por milícia privada sob pretexto de prestação de serviço de segurança ou por grupo de extermínio. Uma redação aqui criticável, né, desde a criação, porque veio junto com aquele 288A, que é o crime de constituição de milícia privada, que traz uma redação muito ruim, né, porque ele não define o que é a milícia, ele não define quantas pessoas formam uma milícia. Então, dentro do princípio da taxatividade, que a norma penal tem que ser taxativa, tem que ser clara naquilo que ela quer dizer, a gente está esbarrando aqui num problema sério, porque ele está usando uma expressão, milícia privada, pretexto de prestação, grupo de extermínio, e está lacunoso, tá? Não está esclarecendo o que seria isso. E o parágrafo 7º, ele trouxe para a gente uma inclusão, ele foi trazido em 2015, mas ele sofreu mudança em 2018. Tá? E o que esse parágrafo 7º fala? Ele traz uma causa de aumento exclusiva para o feminicídio. Aqui eu peço a atenção de vocês. O parágrafo 7º aumenta apenas a pena para o feminicídio. Não vale para as demais hipóteses de homicídio. Homicídio qualificado por qualquer outra hipótese não vale. Só vale para o feminicídio. E aí ele diz o seguinte: a pena do feminicídio é aumentada de 1/3 até metade se o crime for praticado. Inciso 1. Durante a gestação ou nos 3 meses posteriores ao parto. Aqui eu discuto isso, né? Para que só no feminicídio? Será que isso não deveria valer para qualquer homicídio contra a mulher, ainda que não estivesse naquelas hipóteses do parágrafo 2º-A do homicídio? Eu entendo que sim, mas o texto da lei não permite essa interpretação. Então ele vale apenas para o feminicídio se for durante a gestação ou nos 3 meses posteriores ao parto. Inciso 2. Contra pessoa menor de 14 ou maior de 60 anos, com deficiência ou portadora de doenças degenerativas que acarretem a condição limitante ou vulnerabilidade física ou mental. E aqui vem um detalhe. Por que motivo, somente para o feminicídio, foi incluída essa hipótese da deficiência ou pessoa portadora de doença degenerativa que acarrete condição limitante ou vulnerabilidade física ou mental? Por que não ampliar essa hipótese também para os demais casos? Porque lá no parágrafo 4º do artigo 121, nós temos o aumento de pena de 1/3 também para o crime de homicídio quando ele for praticado contra a pessoa menor de 14 ou maior de 60. No feminicídio ele vai além. Ele pega a pessoa menor de 14, pega a pessoa maior de 60 e coloca também a pessoa portadora aí dessa deficiência. Então, fica aqui mais uma crítica. Deveria ter sido feita essa inclusão também para qualquer tipo de homicídio e não apenas para o feminicídio, ok? Mas insisto,
vocês estão estudando, estão se preparando para eventualmente uma prova, lembre-se que pela redação do artigo é exclusivo para o feminicídio esse aumento da pessoa portadora de deficiência, ok? O inciso 3 fala na presença física ou virtual de descendente ou de ascendente da vítima, ou seja, não é apenas na presença física, pode ser presença física ou virtual. Então hoje, com essa questão da telefonia, da internet, né, onde as coisas podem acontecer de forma virtual também, se houver um homicídio e o ascendente ou descendente estiver vendo por um vídeo, alguma coisa e tal, esse homicídio, isso também vai fazer incidir esse aumento de pena de 1/3. E por fim, o inciso 4, ele fala em descumprimento das medidas protetivas de urgência previstas nos incisos 1, 2 e 3 do caput do artigo 22 da Lei 11.340 de 2006. Esse sim, eu reconheço como sendo uma hipótese que valeria para o feminicídio apenas. Por quê? Porque é aquele homicídio que é cometido por aquele indivíduo que já tinha contra si uma medida protetiva de urgência. Aquelas medidas que proíbem, por exemplo, de se aproximar da vítima, seus familiares e tal. Então, eu entendo que essa sim deveria ser uma hipótese de aumento exclusiva para o feminicídio. As demais, eu entendo que elas poderiam perfeitamente ser utilizadas para qualquer tipo de homicídio e não apenas para o feminicídio, beleza? Mas vocês que fazem prova objetiva, vocês que fazem concurso, muito cuidado com isso, porque numa eventual questão objetiva, pode ser que essa questão da deficiência venha com aumento de pena, valendo para pessoas que não sejam, né, para hipótese que não seja feminicídio, e aí fiquem atentos, porque pela redação atual do parágrafo 7º, esse aumento de pena é exclusivamente para o feminicídio, beleza? Bom, gente, então, como eu falei no começo, o propósito não é de esgotar o tema de homicídio, é sim de trazer algumas provocações para vocês, para a gente refletir sobre algumas mudanças que foram relativamente recentes aí no texto do artigo 121. Espero que eu possa ter ajudado vocês aí a entender algumas dessas discussões e a gente se encontra no próximo vídeo, tá? Lembrem-se de se inscreverem no canal, de colocarem lá, de ativarem as notificações para vocês saberem quando vai ter vídeo novo no canal, para vocês não ficarem de fora de nenhuma aula. E deixem sempre o comentário de vocês, para que a gente possa fazer o canal ficar sempre melhor e sempre atual, trazendo as melhores discussões para vocês, beleza? É isso, pessoal. Um grande abraço e até a próxima.